Meu nome é Carlos Eduardo, tenho 42 anos hoje e preciso contar uma história que mudou minha vida para sempre. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, em outubro de 1995, na cidade de Londrina, Paraná. Minha mãe Conceição trabalhava como faxineira no hospital evangélico e ganhava um salário mínimo de R$ 100 por mês. Nós morávamos numa casinha simples de madeira na Vila Brasília, bem na periferia da cidade. Foi no domingo, dia 15 de outubro de 1995, que minha mãe decidiu me levar pela primeira vez numa igreja no centro. Carlos, vamos conhecer a Igreja Assembleia da Prosperidade, disse ela, arrumando minha única calça jeans que estava remendada no joelho. Eu não queria ir, preferia jogar bola na rua com os meninos da vizinhança. Mas minha mãe insistiu, dizendo que precisávamos buscar uma vida melhor através de Deus. Pegamos 2 ônibus para chegar no centro de Londrina. O prédio da igreja era imenso, todo pintado de branco, com um letreiro dourado que brilhava no sol. Na porta havia carros importados estacionados. Mercedes, BMW, carros que eu só via na televisão. Minha mãe apertou minha mão e disse: "Filho, aqui Deus abençoa quem tem fé." O porteiro da igreja se chamava Marcos, um homem alto de uns 50 anos. Quando chegamos na entrada, ele olhou minha roupa de cima a baixo e sussurrou para outro homem: "Será que não se perderam de igreja?" Ouvi perfeitamente o que ele disse. Senti minha face queimar de vergonha, mas minha mãe fingiu não escutar e continuou caminhando. Dentro da igreja, tudo era luxuoso. Carpete vermelho no chão, bancos de madeira envernizada, um púlpito enorme com microfones modernos. Haviam pessoas muito bem vestidas, homens de terno e gravata, mulheres com vestidos caros e joias brilhantes. Nos sentamos bem no fundo, no último banco disponível. O pastor se chamava Reinaldo, um homem corpulento de uns 45 anos. Ele usava um terno cinza caro e um anel de ouro grosso no dedo indicador. Durante toda a pregação, ele falava sobre bênçãos financeiras de Deus e como os fiéis prósperos eram escolhidos especiais. Suas palavras ecoavam pelo templo através de um sistema de som potente. Observei que o pastor cumprimentava pessoalmente os membros da primeira fileira. Conversava, sorria, dava tapinhas no ombro dos homens bem vestidos. Conhecia todos pelos nomes: Irmão Roberto, Irmã Marlene, Irmão João da concessionária. Mas quando seus olhos passavam por nossa direção, era como se fôssemos invisíveis. Durante o culto, percebi os olhares curiosos das outras pessoas. Algumas mulheres sussurravam entre si, apontando discretamente para nossa roupa simples. Um menino da minha idade, sentado na frente, virou e me encarou com uma expressão de superioridade. Senti um aperto no peito, uma sensação de não pertencer àquele lugar. A hora da oferta foi a mais constrangedora. O pastor pediu para todos se levantarem e contribuírem conforme a bênção recebida de Deus. Vi pessoas colocando notas de 50, 20 reais na salva dourada. Algumas até assinavam cheques. Minha mãe tinha apenas 5 reais no bolso, que colocou discretamente quando a salva passou por nós. Depois do culto, ficamos alguns minutos no pátio da igreja. Minha mãe queria conversar com o pastor, mas ele estava ocupado cumprimentando os empresários conhecidos. Uma senhora idosa nos abordou e disse: "Primeira vez aqui? Que bom! Deus recebe a todos." Ela foi a única pessoa que demonstrou simpatia genuína conosco naquele dia. No ônibus voltando para casa, minha mãe estava quieta, pensativa. "Mãe, vamos voltar naquela igreja?" perguntei. Ela me olhou com os olhos brilhando de esperança. "Vamos sim, filho. Deus vai abençoar nossa família também." Eu não disse nada, mas por dentro sentia uma mistura estranha de vergonha e raiva. Naquela noite, deitado na minha cama estreita, não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. As palavras do porteiro ecoavam na minha cabeça. Será que não se perderam de igreja?
Pela primeira vez na vida, senti o que era ser julgado pela aparência. E o pior de tudo, uma sensação escura começou a crescer dentro do meu peito. 3 dias depois daquela primeira visita à igreja, começou algo muito estranho na minha vida. Era quarta-feira, 18 de outubro de 1995, quando acordei pela primeira vez no meio da madrugada, sem motivo aparente. O relógio da cozinha marcava exatamente 3 horas e 15 minutos. Nossa casa de madeira estava em silêncio absoluto, mas eu senti uma presença no meu quarto. Foi então que ouvi pela primeira vez. Uma voz grave, como se viesse de muito longe, sussurrava no meu ouvido direito: "Pobre não entra no céu, Carlos." Meu coração disparou. Comecei a suar frio mesmo com a noite fresca de outubro. Olhei para todos os lados do quarto, mas não havia ninguém. A voz continuou: "Deus só ama quem tem dinheiro para ofertar." Levantei da cama tremendo e fui até o quarto da minha mãe. Ela dormia pesado depois de um dia pesado, limpando banheiros do hospital. "Mãe, mãe!" sussurrei, balançando ela de leve. Quando acordou assustada, contei sobre a voz estranha. Ela me olhou com cara de sono e disse: "É só pesadelo, filho. Volta para a cama." Mas eu sabia que não era pesadelo. Voltei para o quarto e a temperatura estava diferente, mais fria que o resto da casa. O ar parecia denso, pesado, como se houvesse uma névoa invisível. Me cobri até o pescoço e tentei dormir, mas a voz voltou: "Sua mãe trabalha como escrava. Onde está seu Deus agora?" Na noite seguinte, mesma coisa. 3 horas e 15 da manhã, acordei suando. A voz estava mais clara agora. "Você viu como eles te olharam na igreja. Deus não te quer lá." Desta vez, senti algo diferente além do medo. As palavras faziam sentido, mexiam com minha raiva guardada. Comecei a questionar: será que Deus realmente nos rejeitava por sermos pobres? Sexta-feira foi ainda pior. A voz não apenas sussurrava, ela parecia conversar comigo. "Por que sua mãe quebra as costas limpando sujeira dos outros, Carlos? Se Deus é bom, por que vocês passam necessidade?" Essas perguntas começaram a ecoar na minha cabeça durante o dia inteiro. Olhava para nossa geladeira velha, nossa televisão pequena e sentia revolta crescendo. Contei novamente para minha mãe, mas desta vez com mais detalhes. Ela estava preparando o café da manhã antes de sair para o trabalho às 6 horas. "Mãe, uma voz fala comigo toda a madrugada. Diz que Deus não gosta de pobres." Ela parou de mexer o açúcar no café e me olhou séria. "Carlos, isso é coisa do diabo. Não escute essas bobagens." "Mas mãe", insisti, "e se for verdade? Você viu como nos trataram na igreja." Ela sentou ao meu lado na mesa pequena da nossa cozinha e segurou minhas mãos. "Filho, Deus ama todos igual. Rico ou pobre, todos são filhos dele." Mas sua voz tremia um pouco, como se ela mesma tivesse dúvidas. O fim de semana foi terrível. Sábado e domingo a voz ficou mais insistente. "Eles têm carros importados, Carlos. Você tem que andar de ônibus. Eles usam roupas caras. Você usa roupa remendada. Isso é justiça de Deus?" Comecei a sentir ódio. Ódio dos ricos da igreja. Ódio da nossa situação. Ódio de um Deus que parecia nos ignorar. Segunda-feira, na escola estadual onde eu estudava, não consegui me concentrar em nada. As perguntas da voz ecoavam durante as aulas. Minha professora de português, Dona Maria, percebeu minha distração. "Carlos, você está bem? Parece diferente." Não soube o que responder. Como explicar que uma voz misteriosa estava plantando dúvidas sobre Deus na minha cabeça? Naquela noite, decidi ficar acordado para enfrentar a voz. 3 horas e 15. Lá estava ela novamente. "Finalmente vai me escutar, Carlos?" A voz parecia satisfeita. "Eu posso te mostrar outro caminho. Um caminho onde você não precisa se humilhar em igreja de rico." Meu coração batia forte, mas pela primeira vez senti curiosidade em vez de medo.
Algo muito escuro havia começado a trabalhar na minha mente. As sementes de revolta estavam germinando e eu nem percebia que estava sendo lentamente afastado de Deus. A voz havia encontrado terreno fértil no meu coração machucado. E o pior ainda estava por vir. 3 anos se passaram desde nossa primeira visita àquela igreja, e eu já tinha 15 anos em maio de 1998. Minha mãe insistia em frequentar a Assembleia da Prosperidade todo domingo, sempre esperançosa de que nossa vida mudaria. Eu ia junto, mais por obrigação que por vontade, mas as vozes da madrugada haviam parado depois de alguns meses. Pensava que o pior havia passado. Como eu estava enganado. Era domingo, 10 de maio de 1998, o Dia das Mães. O pastor Reinaldo havia anunciado uma campanha especial chamada Honra Tua Mãe, com ofertas de gratidão. Durante a semana toda, ele pregou que os filhos deveriam demonstrar amor através de contribuições generosas. Deus abençoa os filhos que honram suas mães financeiramente, dizia ele, do púlpito dourado. Eu tinha conseguido juntar R$2,50 catando latas de alumínio na região do calçadão de Londrina durante aquela semana. Eram pequenas moedas de 5, 10 e 25 centavos que guardei numa latinha de Nescau. Era pouco, mas era tudo que eu conseguira reunir com 15 anos de idade. Minha mãe não sabia da minha economia secreta. O culto estava mais cheio que o normal. Havia cartazes coloridos espalhados pelo templo com frases como "Mães abençoadas merecem ofertas abençoadas". O pastor Reinaldo usava um terno azul marinho novo e parecia mais animado que de costume. Na primeira fileira, vi os empresários conhecidos com suas esposas bem vestidas, todos carregando envelopes grossos. Quando chegou o momento da oferta especial, o pastor pediu para os filhos se levantarem e honrarem suas mães. Que cada filho venha aqui na frente e deposite sua oferta de gratidão, anunciou ele. Uma fila se formou no corredor central e vi jovens da minha idade carregando envelopes, alguns até assinando cheques na hora. Observei nervoso enquanto a fila avançava. Roberto, filho do dono da concessionária Volkswagen, depositou um envelope gordo na salva dourada. Marina, filha dos donos da Móveis Catarinense, colocou várias notas de R$50. Todos recebiam um "Deus abençoe, meu jovem", caloroso do pastor Reinaldo. As mães sorriam orgulhosas nas primeiras fileiras. Minha vez estava chegando. Senti a latinha de moedas tremendo na minha mão suada. Minha mãe me olhou do nosso banco no fundo com um sorriso encorajador, sem imaginar o constrangimento que estava por vir. "Vai, filho", sussurrou ela. "Deus vê seu coração, não o valor." Caminhei pelo corredor central com as pernas bambas. Todas as pessoas me observavam, e alguns sussurros começaram quando viram que eu não carregava envelope nem dinheiro visível. Cheguei na frente do púlpito. Abri minha latinha e despejei as moedinhas na salva dourada. O barulho metálico ecoou por toda a igreja no silêncio absoluto. Foi então que aconteceu o impensável. Dona Marlene, esposa do dono da Móveis Catarinense, soltou uma risada alta e clara. "Coitadinho, nem para um refrigerante dá." Sua voz cortou o silêncio como uma faca. Algumas pessoas riram baixinho, outras fizeram aquela cara de pena constrangedora. O pastor Reinaldo nem me olhou nos olhos quando murmurou um "Deus abençoe", sem emoção. Voltei para meu lugar com o rosto pegando fogo de vergonha. Senti todas as pessoas me olhando, algumas com pena, outras com superioridade. Minha mãe tinha abaixado a cabeça e segurava forte no banco da frente. Suas mãos tremiam. Vi uma lágrima escorrer pelo seu rosto, e foi isso que mais me doeu. Ver minha mãe envergonhada por minha causa. O resto do culto passou como um borrão. Não ouvi mais nada do que o pastor falou. Só conseguia pensar na risada de Dona Marlene ecoando pela igreja, no constrangimento da minha mãe, na humilhação que senti na frente de todos. Uma raiva profunda começou a crescer no meu peito.
diferente de tudo que já havia sentido antes. Naquela noite, deitado na minha cama, as vozes voltaram depois de quase 3 anos de silêncio. Mas desta vez eram diferentes, mais convincentes, mais sedutoras. Viu como eles te trataram, Carlos? Agora você sabe quem Deus realmente ama. E pela primeira vez comecei a escutar com atenção. A semente do ódio havia finalmente germinado. 1 ano depois daquele domingo humilhante, eu já tinha 16 anos e havia parado completamente de frequentar a igreja. Minha mãe insistia, implorava, chorava, mas eu sempre arrumava uma desculpa para não ir. Tenho trabalho de escola, estou doente, vou estudar para as provas. Qualquer coisa para evitar pisar naquele lugar novamente. A raiva dentro de mim havia crescido como um tumor maligno. Foi numa quinta-feira de setembro de 1999, na quadra de esportes da escola estadual onde eu estudava, que conheci Ricardo. Ele tinha 16 anos como eu, morava no conjunto Cafezal e tinha fama de garoto problemático. Naquele dia, eu estava sentado sozinho no banco da quadra, mexendo numa Bíblia que minha mãe insistia que eu levasse. Ricardo se aproximou e deu uma risada sarcástica. "Ainda acredita nessas baboseiras?" disse ele apontando para minha Bíblia. Levantei o olhar e vi um garoto magro, cabelo pintado de loiro, com uma tatuagem estranha no antebraço esquerdo. Era um triângulo invertido com símbolos que eu nunca havia visto antes, meio apagados, mas visíveis. "Meu pai me deu quando completei 15 anos", explicou ele, notando meu olhar curioso. O que me impressionou foi que Ricardo sabia detalhes sobre minha humilhação na igreja. Detalhes que eu nunca havia contado para ninguém da escola. "Vi você naquele domingo do Dia das Mães, Carlos." Todo mundo comentou depois, a risada da dona Marlene, suas moedinhas na salva. Senti um arrepio na espinha. Como ele sabia disso? Ele nem frequentava nossa igreja. "Você quer saber a verdade sobre Deus?" Ricardo perguntou, sentando ao meu lado no banco. Suas palavras tinham um poder estranho, como se cada frase fosse cuidadosamente escolhida para mexer comigo. "Se Deus existe mesmo, por que sua mãe quebra as costas limpando o banheiro dos outros? Por que os pastores dirigem carros do ano e vocês nem têm geladeira nova?" As perguntas de Ricardo eram como veneno doce escorrendo no meu ouvido. Cada palavra fazia sentido, cada questionamento batia certinho com a revolta que eu sentia por dentro. "Deus é a invenção dos ricos para manter os pobres quietinhos, Carlos. Enquanto vocês ficam esperando bênção do céu, eles ficam cada vez mais ricos com o dízimo de vocês." Durante os dias seguintes, Ricardo começou a se aproximar mais de mim. Sempre aparecia nos intervalos, sempre com perguntas que mexiam com minha fé. Por que Jesus nasceu pobre se Deus queria mostrar prosperidade? Por que os discípulos eram pescadores simples e não empresários ricos? Suas questões eram inteligentes, elaboradas, difíceis de responder. Uma tarde, Ricardo me mostrou alguns livros que carregava na mochila. Eram títulos estranhos, com capas escuras e símbolos parecidos com sua tatuagem. "Aqui tem as respostas verdadeiras, Carlos. Não essas mentiras da igreja que só servem para te manter humilhado." Ele abriu um dos livros numa página marcada e leu: "Os deuses favorecem os fortes, não os que se ajoelham." O mais perturbador era que Ricardo parecia conhecer meus pensamentos mais íntimos. "Você fica com raiva quando vê aqueles carros importados na porta da igreja, não fica? Fica imaginando como seria ter dinheiro para humilhar quem te humilhou." Era exatamente isso que eu pensava. Como ele sabia? Como conseguia verbalizar sentimentos que eu nem assumia para mim mesmo? Aos poucos, comecei a me afastar ainda mais da minha mãe. Quando ela tentava conversar sobre Deus ou falar sobre voltarmos à igreja, eu explodia em discussões.
Deus não existe, mãe. Se existisse, não deixaria a senhora trabalhar como escrava. Via a tristeza nos olhos dela, mas a raiva era mais forte que qualquer remorso. Ricardo me apresentou outros garotos do conjunto Cafezal que pensavam como ele. Todos tinham histórias parecidas com a minha. Humilhações em igrejas, famílias pobres, revolta contra Deus. Vocês são meus irmãos de verdade, dizia Ricardo. Aqui ninguém te julga pela roupa ou pelo dinheiro que você tem. Passou a ser meu grupo de amigos. Nos encontrávamos depois da aula numa pracinha abandonada do Cafezal, onde Ricardo falava sobre libertação mental e quebra de correntes religiosas. Suas palavras eram hipnóticas, convincentes. Eu me sentia inteligente, esclarecido, livre das superstições que minha mãe tentava me impor. Mas havia algo nos olhos de Ricardo que me incomodava às vezes. Quando ele falava sobre vingança contra quem nos humilhou, seus olhos brilhavam de um jeito estranho, quase selvagem. Um dia você vai ter poder para humilhar quem te humilhou, Carlos. E nesse dia você vai entender o verdadeiro significado da justiça. Suas palavras ficavam ecoando na minha cabeça e algo sombrio estava apenas começando. 2 anos depois de conhecer Ricardo, eu já tinha completado 18 anos em março de 2001. Havia terminado o ensino médio e precisava trabalhar para ajudar em casa, já que o salário da minha mãe de faxineira mal pagava as contas básicas. Foi nessa época que Ricardo me apresentou a uma pessoa que mudaria completamente o rumo da minha vida, para pior. Carlos, quero te apresentar o Sebastião, disse Ricardo numa tarde de abril, na pracinha do Cafezal, onde sempre nos encontrávamos. Sebastião Silva era um homem de 42 anos, bigode grisalho bem aparado, sempre usando camisa social branca impecável. Ele tinha uma loja de autopeças na rua Sergipe, no centro de Londrina, e dirigia um Vectra prateado que parecia novo. Ouvi dizer que você é um rapaz inteligente e desenrolado, disse Sebastião me olhando de cima a baixo com um sorriso paternal. Havia algo na sua voz que transmitia autoridade e confiança. Estou precisando de alguém para me ajudar na loja. Alguém de confiança. Ricardo me deu uma piscada discreta, como se soubesse de algo que eu não sabia. O trabalho parecia simples no começo. Sebastião me explicou que eu organizaria papéis, arquivaria documentos e ajudaria no atendimento aos clientes. R$ 200 por semana, Carlos. Dinheiro limpo, trabalho honesto, disse ele. Era 4 vezes mais que qualquer emprego que eu conseguiria com 18 anos e sem experiência. Algo me dizia para desconfiar, mas a necessidade falou mais alto. Comecei a trabalhar na segunda-feira seguinte. A loja realmente vendia autopeças, mas logo percebi que havia outro movimento acontecendo nos fundos. Homens bem vestidos chegavam em carros caros, conversavam baixinho com Sebastião numa salinha reservada e saíam carregando envelopes grossos. São negócios especiais, explicava Sebastião quando eu perguntava. Na 3ª semana de trabalho, Sebastião me chamou para conversar em particular. Carlos, você é um bom garoto, mas precisa ganhar mais dinheiro, não é? Ele abriu uma gaveta e mostrou maços de notas de R$ 50. Tenho um servicinho especial para você. É só assinar alguns papéis. Nada demais. Meu coração acelerou ao ver tanto dinheiro junto. Que tipo de papéis? Perguntei, tentando parecer calmo. Sebastião sorriu e explicou. Documentos de veículos. Às vezes as pessoas precisam regularizar a situação do carro delas. Sabe como é? Ele pegou alguns formulários e mostrou onde eu deveria assinar. R$ 100 por documento, rapaz. É só papel. Ninguém se machuca com isso. Lembro exatamente do momento em que assinei o primeiro documento falso. Era uma transferência de propriedade de um Gol vermelho e minha mão tremeu quando peguei a caneta. A voz de Ricardo ecoou na minha cabeça. Deus nunca te deu nada mesmo.
Respirei fundo e assinei. Sebastião me entregou uma nota de R$ 100 nova, cheirando a tinta fresca. O dinheiro começou a entrar rapidamente. R$ 500 na primeira semana, 1.000 na segunda. Com 18 anos, eu nunca havia visto tanto dinheiro junto na minha vida. Comprei minha primeira camisa de marca na Riachuelo, uma Hering azul de R$ 89. Quando cheguei em casa usando a camisa nova, minha mãe perguntou: "De onde saiu dinheiro para isso, Carlos?" Menti sem pestanejar. "Sebastião me deu um aumento, mãe. Disse que sou bom funcionário." Ela sorriu orgulhosa, sem desconfiar de nada. Mas naquela mesma noite, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Acordei às 3 da manhã com arranhões profundos no peito, formando 5 riscos paralelos. Não lembrava de ter me machucado. "Consciência pesada da coceira, rapaz", riu Sebastião quando comentei sobre os arranhões misteriosos. Mas eu sabia que não era coceira normal. Eram marcas profundas, como se garras invisíveis tivessem me arranhado durante o sono. Comecei a ter pesadelos com sombras me perseguindo, vozes sussurrando meu nome na escuridão. A cada documento que eu falsificava, a cada assinatura falsa que fazia, os fenômenos sobrenaturais aumentavam. Objetos caíam sozinhos do meu criado mudo durante a madrugada. Sentia presenças estranhas no meu quarto, mas o dinheiro era viciante e eu estava mergulhando cada vez mais fundo num abismo que não sabia como sair. Sebastião havia se tornado meu mentor na escola do crime e eu era um aluno aplicado demais para o meu próprio bem. 4 anos haviam se passado desde que comecei a trabalhar com Sebastião e agora, em 2005, eu tinha 22 anos. O negócio havia crescido muito e eu não era mais apenas um funcionário. Era sócio de Sebastião numa empresa de intermediação de veículos que lavava dinheiro para atravessadores de carros roubados do Paraná. Minha vida havia mudado completamente, pelo menos por fora. Eu dirigia um Corsa preto, ano 2003, comprado à vista por R$ 16 mil. Morava num apartamento de 2 quartos no Jardim Shangri-La, com vista para o Lago Igapó, pagando R$ 500 de aluguel por mês. Minha geladeira estava sempre cheia, meu guarda-roupa tinha roupas de marca e eu usava tênis Nike de R$ 300. Para quem cresceu na Vila Brasília, era um sonho realizado. Foi num domingo de julho de 2005 que decidi fazer uma visita especial. Coloquei minha camisa Osklen branca de R$ 180, uma calça jeans da Diesel e meu relógio Citizen dourado. Dirigi até a Igreja Assembleia da Prosperidade pela primeira vez em 6 anos. Queria que todos vissem o que eu havia me tornado. Queria minha vingança silenciosa. O mesmo porteiro Marcos ainda estava na porta da igreja. Quando me viu descendo do Corsa, seus olhos se arregalaram. "Bom dia, irmão Carlos", disse ele com um sorriso largo que eu nunca havia visto antes. A diferença no tratamento era gritante. Agora eu era irmão, não mais o garoto pobre que se perdeu de igreja. Dentro do templo, caminhei com confiança pelo corredor central. Pastor Reinaldo ainda pregava, mas agora estava mais gordo e careca. Quando me viu, interrompeu a pregação por 1 segundo. Que alegria ver nosso irmão Carlos de volta. Ele me chamou para sentar na primeira fileira, ao lado dos empresários que antes me desprezavam. Durante todo o culto, senti os olhares curiosos e invejosos. Dona Marlene, a mesma que riu das minhas moedas no Dia das Mães, agora me cumprimentava com sorrisos forçados. "Carlos, que bom te ver próspero", dizia ela, tentando puxar conversa. Eu respondia educadamente, mas por dentro sentia um prazer amargo. A vingança tem gosto doce quando você espera tanto por ela. O pastor pregou sobre os escolhidos de Deus que prosperam financeiramente. Suas palavras soavam diferentes agora que eu estava bem vestido e na primeira fileira. Deus recompensa os fiéis com bênçãos materiais visíveis, dizia ele, e parecia que falava diretamente para mim.
Pela primeira vez, eu me sentia aceito naquele lugar. Mas a partir dessa época, os fenômenos sobrenaturais em casa se intensificaram drasticamente. Toda madrugada, às 3h15 em ponto, minha porta do quarto batia sozinha 5 vezes seguidas. Toque, 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 toque. Sempre a mesma sequência. Eu checava a fechadura, colocava trinco, mas a porta continuava batendo do mesmo jeito. Os objetos começaram a cair das prateleiras durante momentos específicos. Sempre quando eu tentava orar, mesmo que fosse uma oração zombeteira ou sarcástica, alguma coisa despencava no chão. Copos, livros, porta-retratos. Como se algo invisível estivesse irritado com minhas tentativas de conexão com Deus. Era perturbador, mas eu atribuía ao estresse do trabalho. A voz grave que eu ouvia na adolescência voltou, mas agora com um tom diferente, mais possessivo, mais íntimo. "Agora você é meu, Carlos", sussurrava na minha orelha durante a madrugada. "Viu como eles te respeitam quando você tem dinheiro? Esse é o verdadeiro Deus, o poder que o dinheiro traz." As palavras faziam sentido na minha mente perturbada. Comecei a frequentar a igreja regularmente, não por fé, mas por status social. Era membro da primeira fileira, contribuía com ofertas generosas, participava dos jantares especiais para empresários prósperos. O pastor Reinaldo me tratava como filho. "Nosso jovem empreendedor de sucesso", dizia ele orgulhoso. Eu havia conquistado exatamente o que queria, ou achava que queria, mas por dentro, uma escuridão terrível estava crescendo. Meus sonhos eram povoados por sombras, minhas madrugadas atormentadas por presenças malignas. O dinheiro havia me dado status, respeito, vingança, mas também havia me custado algo que eu ainda não entendia completamente. Uma batalha espiritual estava sendo travada na minha vida e eu estava perdendo sem nem perceber. O pior de tudo era que eu me sentia vitorioso, quando na verdade estava mais perdido do que nunca. 3 anos depois de voltar à igreja como um homem próspero, minha vida parecia perfeita por fora, mas estava completamente podre por dentro. Era março de 2008. Eu tinha 25 anos e os negócios com Sebastião haviam se expandido para outras cidades do interior do Paraná. Tínhamos contatos em Maringá, Apucarana e Campo Mourão. Nossa rede de documentos falsificados movimentava muito dinheiro sujo. Naquela sexta-feira, dia 21 de março de 2008, Sebastião me chamou para uma viagem urgente a Maringá. "Temos um negócio grande lá, Carlos. Um lote de 10 carros para regularizar." Ele parecia ansioso, diferente do normal. Saímos de Londrina às 14 horas no Vectra dele, levando uma pasta com documentos em branco e muito dinheiro vivo no porta-malas. A reunião em Maringá foi tensa. Nosso contato era um homem baixo e nervoso chamado Valdir, que mexia com carros roubados na região. "A polícia está de olho, pessoal", disse ele suando frio. "Precisamos acelerar esse negócio e sumir daqui." Falsificamos rapidamente os documentos de 7 veículos e recebemos R$40 mil em dinheiro. Voltamos para Londrina às 19 horas, já escurecendo. Sebastião dirigia rápido demais, claramente nervoso com a situação em Maringá. "Estou com um pressentimento ruim, Carlos", disse ele, acendendo o 3º cigarro da viagem. "Acho que a polícia está investigando nossa operação." Eu tentei tranquilizá-lo, mas também sentia algo estranho no ar. Era uma noite de chuva fina, daquelas que deixam o asfalto traiçoeiro. Estávamos na BR-369, próximo ao trevo de Cambé, quando aconteceu. Sebastião perdeu o controle do carro numa curva molhada. O Vectra derrapou para a esquerda, bateu no guardrail e capotou 3 vezes na pista. Lembro do barulho do metal amassando, do vidro estilhaçando e depois, silêncio absoluto. Sebastião morreu na hora. Quando os bombeiros chegaram, ele já estava sem vida, com traumatismo craniano grave.
Eu fui encontrado inconsciente, com ferimentos na cabeça e costelas quebradas, mas vivo. A ambulância do SIAT me levou para o Hospital do Coração em estado grave. Os médicos disseram depois que foi milagre eu ter sobrevivido. Fiquei em coma por 3 dias, mas esses 3 dias, Jesus Cristo, esses 3 dias mudaram tudo na minha vida. Durante o coma, tive uma experiência que ainda me arrepia quando lembro. Vi-me numa escuridão absoluta, mais densa que qualquer noite. Havia criaturas sombrias ao meu redor, seres com formas indefinidas que sussurravam meu nome com vozes roucas. Essas criaturas me arrastavam para baixo, para o que parecia ser um poço sem fundo. Você é nosso agora, Carlos, diziam elas. Assinasse nossa aliança com cada documento falsificado, com cada mentira, com cada crime. O terror que senti naquele momento era indescritível. Um medo que ia além do físico, que atingia minha alma. Mas então, de repente, uma luz intensa cortou a escuridão. Era uma luz dourada, quente, que fez as criaturas sombrias recuarem gritando. Dentro dessa luz, vi uma silhueta que reconheci imediatamente. Era Jesus Cristo, mas não como nas pinturas da igreja. Seus olhos eram cheios de compaixão, mas também de tristeza profunda. Ainda não é sua hora, filho, disse ele com uma voz que ecoou por toda a eternidade. Eu ainda tenho planos para você. Suas mãos estavam estendidas em minha direção e pude ver as marcas dos pregos, perfurações que sangravam luz dourada. Mas você precisa escolher. Continue nesse caminho e pertencerá a eles para sempre. As criaturas sombrias protestavam, gritavam que eu já lhes pertencia. Ele assinou conosco, ele é nosso. Mas Jesus olhou para elas com autoridade absoluta. Ainda não. Ele ainda tem uma chance. A luz ficou mais intensa e senti como se estivesse sendo puxado para cima, para longe do abismo. Acordei no hospital na segunda-feira, dia 24 de março, às 6 horas da manhã. Minha mãe estava ao lado da cama, dormindo numa cadeira desconfortável. Quando abri os olhos e a chamei, ela acordou chorando. Carlos, meu filho, você voltou. Mas eu não era mais o mesmo Carlos que havia entrado naquele carro 3 dias antes. A experiência no coma havia me mostrado uma realidade espiritual terrível. Pela primeira vez em anos, entendi que havia forças sobrenaturais disputando minha alma. O acidente não havia sido apenas azar. Havia sido um aviso, uma última chance. Sebastião havia pago o preço final pelo caminho que escolhemos. Mas eu ainda tinha tempo de mudar. A pergunta era, seria corajoso o suficiente para fazer isso? 2 anos haviam se passado desde o acidente e eu tentava seguir minha vida normalmente, mas nada era igual. Sebastião havia morrido, nosso esquema de documentos falsos tinha acabado e eu precisei recomeçar do zero. Abri uma pequena loja de autopeças legítima na rua Quintino Bocaiúva, usando o dinheiro que havia guardado dos tempos com Sebastião. Por fora, parecia que estava seguindo o caminho certo, mas por dentro ainda sentia aquela escuridão me rondando. A experiência que tive durante o coma me assombrava constantemente. Às vezes acordava suando frio, lembrando daquelas criaturas sombrias e da luz de Jesus. Tentava ignorar, convencer-me de que havia sido apenas delírio por causa dos ferimentos. Foi só falta de oxigênio no cérebro, repetia para mim mesmo. Mas, no fundo, sabia que havia sido muito mais real que qualquer coisa que já vivi. Minha relação com Deus estava confusa. Não conseguia mais ir à igreja desde o acidente. Sempre que tentava orar ou ler a Bíblia, lembrava daquelas vozes dizendo que eu já pertencia a elas. Sentia-me dividido entre 2 mundos, sem pertencer completamente a nenhum dos 2. Era um limbo espiritual terrível, uma sensação de estar perdido entre a luz e as trevas. Era terça-feira, 16 de março de 2010, 14 horas e 30 minutos exatamente. Eu estava organizando algumas peças na vitrine da loja quando um homem apareceu na porta. Era um senhor de uns 60 anos,
cabelos completamente brancos, barba por fazer de alguns dias, usando roupas simples, mas surpreendentemente limpas para alguém que parecia morador de rua. Carlos Eduardo da Silva, disse ele, me chamando pelo nome completo. Parei imediatamente o que estava fazendo e o encarei. Ninguém me chamava pelo nome completo há anos. Nem minha própria mãe usava meu nome do meio. Desculpe, senhor, nos conhecemos? Perguntei, tentando lembrar onde poderia ter visto aquele rosto. Ele sorriu de um jeito paternal e continuou falando como se me conhecesse há décadas. Sua mãe, Conceição, ainda ora por você toda a madrugada, ajoelhada no chão frio do quartinho dela. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como ele sabia o nome da minha mãe? Como sabia que ela orava de madrugada? Nem eu sabia desse detalhe. Ela chora lembrando do menino que levava flores do quintal para ela todo domingo depois da missa. Continuou o homem misterioso. Meu coração quase parou. Quando eu tinha 8 anos, costumava catar margaridas e cravos do quintal da nossa casa para dar de presente para minha mãe. Era um segredo entre nós dois. Jamais contei isso para ninguém na minha vida adulta. Quem é o Senhor? Perguntei com a voz trêmula. Ele me olhou com olhos bondosos, cheios de uma paz que eu não via há muito tempo. Isso não importa, Carlos. O que importa é que você ainda tem tempo. Suas palavras tinham um peso diferente, como se carregassem verdades eternas. Deus não desistiu de você, mesmo depois de tudo que aconteceu. Peguei R$50 da gaveta do caixa e ofereci para ele. Aqui, senhor, para uma refeição. Mas ele balançou a cabeça gentilmente. O que você precisa não se compra com dinheiro, filho. Suas palavras ecoaram na loja como se tivessem vida própria. Você sabe exatamente o que precisa fazer, só está com medo de dar o primeiro passo. De repente, um perfume suave de jasmim tomou conta da loja. Era exatamente o mesmo cheiro das flores que eu dava para minha mãe na infância. Aquelas margaridas e jasmins do nosso quintal pobre na Vila Brasília. O perfume era impossível de explicar, porque não havia flores na loja e era inverno. Era como se o próprio ar tivesse se transformado numa lembrança da minha inocência perdida. Ela nunca parou de acreditar em você, Carlos, disse o homem, caminhando em direção à porta. Mesmo quando você parou de acreditar em si mesmo. Pisquei os olhos por um segundo, tentando processar suas palavras. Quando abri novamente, ele havia simplesmente desaparecido. Corri até a calçada, olhei para os dois lados da rua, nada. Corri até a loja vizinha, uma padaria do seu Joaquim. Seu Joaquim, o senhor viu um homem idoso saindo da minha loja agora? Perguntei ofegante. Ele me olhou confuso. Não vi ninguém, Carlos. Estou aqui na porta há meia hora e não passou nenhum homem. Perguntei para mais 3 comerciantes da rua. Ninguém havia visto mendigo algum. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras do homem misterioso ecoavam na minha cabeça. Sua mãe ainda ora por você. Deus não desistiu de você. Você sabe o que precisa fazer. Pela primeira vez em anos, senti uma pontinha de esperança brotando no meu peito. Talvez ainda houvesse uma chance de voltar para casa, para a verdadeira casa, nos braços do Pai. 4 anos se passaram desde o encontro com aquele homem misterioso, e eu não conseguia tirar suas palavras da cabeça. Durante todo esse tempo, tentei seguir minha vida normal com a loja de autopeças, mas algo havia mudado permanentemente dentro de mim. Era como se uma semente tivesse sido plantada no meu coração, e ela crescia um pouquinho a cada dia. As palavras, sua mãe ainda ora por você, ecoavam constantemente na minha mente. Minha loja estava indo bem, eu tinha uma vida estável, mas sentia um vazio enorme por dentro. Às vezes, durante a madrugada, acordava com vontade de chorar sem motivo aparente. Sentia saudades de algo que não sabia explicar.
Talvez saudades da minha inocência perdida, da fé simples que tinha quando criança, do relacionamento que um dia tive com Deus. Foi numa quinta-feira chuvosa de setembro de 2014 que tomei coragem para fazer algo que evitava há 14 anos. Fechei a loja mais cedo, entrei no meu carro e dirigi até a Vila Brasília. O bairro havia mudado um pouco, algumas casas novas, umas pintadas, mas nossa casinha de madeira estava igualzinha. O portãozinho azul descascado, a janela pequena da sala, o quintal com as mesmas plantas. Parei o carro na frente e fiquei alguns minutos observando. Estava chovendo fininho e via uma luz amarela acesa na cozinha. Imaginei minha mãe lá dentro, provavelmente preparando um café simples e ouvindo rádio, como sempre fazia. Meu coração disparou. Fazia tanto tempo que não havia, tanto tempo que não conversávamos de verdade. Seria que ela ainda me amava depois de tudo? Respirei fundo e caminhei até a porta. Antes mesmo de bater, ouvi passos apressados lá dentro. A porta se abriu e lá estava ela. Minha mãe, Conceição, agora com 67 anos, cabelos completamente brancos, mais magra que eu lembrava. Quando me viu ali, parada na chuva, suas pernas tremeram e ela se apoiou no batente da porta. "Carlos, é você mesmo, meu filho?", disse ela com a voz embargada. Vi lágrimas brotando nos seus olhos cansados, mas ainda cheios de amor. Não consegui falar nada. Só caí nos braços dela chorando como uma criança. Choramos ali na porta, debaixo da chuva fina. Ela acariciando meus cabelos como fazia quando eu era pequeno. Entramos na casinha e tudo estava igual. A mesma mesa pequena da cozinha, as mesmas cadeiras velhas, o mesmo fogão de 4 bocas que ela usava há 20 anos. Mas o que me chamou a atenção foi a mesa da sala. Havia uma foto minha de quando eu tinha 12 anos, bem ao lado de uma vela branca que estava acesa. Era minha foto da primeira comunhão, que achei que ela havia jogado fora. "Oro por você todos os dias, desde que você saiu de casa, filho", disse ela, seguindo meu olhar para a mesa. "Acendo essa vela toda noite e peço para Deus proteger você onde quer que esteja." Suas palavras confirmaram exatamente o que aquele homem misterioso havia me dito 4 anos antes. Senti um arrepio. Como ele poderia saber detalhes tão íntimos da nossa vida? Conversamos até altas horas. Contei para ela sobre o acidente, sobre Sebastião, sobre minha loja atual. Não mencionei os detalhes dos crimes, mas ela era minha mãe. Sabia que eu havia me envolvido em coisas erradas. "Filho, Deus perdoa tudo, não importa o que você fez. Ele está esperando você voltar", dizia ela, segurando minhas mãos sobre a mesa pequena. "Mãe, quer ir comigo na igreja neste domingo?", perguntei de repente, surpreendendo a mim mesmo. Fazia 14 anos que não pisava numa igreja por vontade própria. Ela sorriu como se tivesse ganhado na loteria. "Claro que quero, Carlos. Sonhei com esse dia durante todos esses anos." Vi uma alegria genuína nos olhos dela, uma esperança que eu havia roubado por muito tempo. Domingo chegou e fomos juntos para a Assembleia da Prosperidade. Minha mãe usou seu vestido mais bonito, um azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Eu estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Quando entramos na igreja, muitas coisas haviam mudado. O pastor Reinaldo havia morrido de infarto em 2012. Soube depois. Quem pregava agora era o pastor João, um homem de 38 anos que havia crescido na periferia de Rolândia. Ele falava nossa linguagem, conhecia nossas lutas, entendia de onde vínhamos. Sua pregação era sobre o filho pródigo e parecia que Deus estava falando diretamente comigo através daquelas palavras simples e sinceras. Durante o culto, reconheci alguns rostos familiares. Dona Marlene ainda estava lá, agora mais velha, e quando me viu, baixou os olhos constrangida. Alguns sussurravam: "É o Carlos, lembram dele? O menino das moedinhas." Mas dessa vez, os sussurros não me machucavam.
Sentia como se todas aquelas memórias dolorosas estivessem sendo curadas, uma por uma, pela presença de Deus naquele lugar. 6 meses se passaram desde que voltei a frequentar a igreja com minha mãe e sentia uma mudança acontecendo dentro de mim a cada domingo. O pastor João pregava sobre perdão, segundas chances e o amor incondicional de Deus. Suas palavras tocavam feridas antigas que eu nem sabia que ainda existiam. Mas havia algo que eu precisava fazer. Algo que me aterrorizava, mas que sabia ser necessário. Era domingo, 22 de março de 2015, exatamente 7 anos depois do acidente que mudou minha vida. Durante toda aquela semana, senti uma pressão no peito, como se Deus estivesse me preparando para algo importante. Acordei naquele domingo com uma certeza absoluta. Era chegado o momento de confessar publicamente meus pecados e aceitar Jesus definitivamente. O culto correu normalmente até o momento do apelo. Pastor João falava sobre a parábola do filho pródigo, sobre como o pai esperava ansioso o retorno do filho perdido. Há alguém aqui que precisa voltar para casa? Perguntou ele, olhando diretamente em minha direção. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar. Era agora ou nunca. Levantei da cadeira onde estava sentado ao lado da minha mãe e caminhei até o púlpito. O silêncio na igreja era absoluto. Apenas o som dos meus passos ecoava pelo templo. Senti todos os olhares em mim. Algumas pessoas se lembravam do menino pobre de 14 anos atrás. Outras me conheciam como o empresário que frequentava a primeira fileira. Peguei o microfone com as mãos tremendo. Igreja! Comecei com a voz embargada. Meu nome é Carlos Eduardo da Silva. Muitos de vocês se lembram do menino pobre que vinha aqui com a mãe Conceição. Olhei para minha mãe, que estava chorando na primeira fileira. Alguns se lembram das minhas moedinhas na salva no Dia das Mães de 1998. O silêncio era total. Dona Marlene estava na terceira fileira, com a cabeça baixa, visivelmente constrangida. Algumas pessoas sussurravam reconhecimento. Pequei gravemente contra Deus, continuei, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Ganhei dinheiro falsificando documentos. Menti para minha própria mãe. Me vinguei de quem me humilhou usando meios desonestos. Me afastei de Deus por quase 15 anos, disse, olhando para o teto como se falasse diretamente com o Pai. Deixei a raiva e o orgulho dominarem meu coração. Quis provar que não precisava dele, que poderia conquistar respeito e status sozinho. Mas estava completamente perdido, morto por dentro, mesmo parecendo vivo por fora. Foi então que algo sobrenatural aconteceu. Senti uma presença quente me envolvendo, como se braços invisíveis me abraçassem. A mesma sensação que tive durante o coma, quando vi Jesus na luz dourada. Mas Deus nunca me abandonou, disse com voz mais firme. Ele me salvou de um acidente mortal, enviou anjos disfarçados para me orientar e preservou o amor da minha mãe durante todos esses anos. A congregação começou a chorar junto comigo. Pastor João se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Declarei alto para toda a igreja. Eu aceito Ele como meu Salvador pessoal. Peço perdão a Deus, peço perdão à minha mãe e peço perdão a todos vocês pelos maus exemplos que dei. De repente, Dona Marlene se levantou da cadeira e caminhou até o púlpito. Estava chorando copiosamente. Carlos, me perdoa, disse ela na frente de todos. Peço perdão pelas palavras maldosas que falei quando você era criança. Meu orgulho me cegou e eu pequei contra você e contra Deus. Nos abraçamos ali mesmo, na frente de toda a igreja, pedindo perdão um ao outro. Aquele momento foi o divisor de águas da minha vida. Senti literalmente o peso dos meus pecados sendo tirado dos meus ombros. Era como se correntes invisíveis tivessem sido quebradas,
como se eu finalmente tivesse sido libertado de uma prisão espiritual que me prendia há anos. A transformação foi instantânea e sobrenatural. Hoje, 5 anos depois, minha vida é completamente diferente. Minha concessionária honesta já empregou 47 jovens da periferia de Londrina. Pago cursos profissionalizantes no Senai para 23 rapazes da Vila Brasília e bairros carentes. Construí uma creche que atende 85 crianças em situação de vulnerabilidade social. Não guardo mais dinheiro para mim. Tudo que sobra da minha empresa vai para obras sociais. Minha mãe mora comigo num apartamento confortável, não precisa mais trabalhar como faxineira. Ela chora de alegria todos os dias, vendo como Deus transformou o filho que ela nunca parou de amar. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no amor de Cristo que transforma corações de pedra em corações de carne. Glória a Deus para sempre.